E aí galera do canal, tudo bem com todos? Estou aqui hoje para continuar com a série de vídeos que a escola aqui se propõe a estar colocando agora no ar para vocês, né? A respeito de algumas ideologias religiosas, alguns conceitos, né? E sempre com o intuito de estudar, né? De a gente observar aí o que está acontecendo com os sistemas, os bastidores, né, dos sistemas, que é o que mais importa aqui, né? Então, se vocês já viram os vídeos anteriores, ok? Da série O que ninguém vai te falar sobre. Hoje nós vamos falar sobre o cristianismo, né? Cristão, né? As ideologias cristãs, né? Então, dentro desses vídeos a gente traz algumas narrativas para as pessoas que não tiveram acesso, né? Algum segmento religioso possam conhecer um pouco os bastidores desse sistema. Isso a gente está fazendo com todos os segmentos para as pessoas terem uma versão do que acontece dentro desses locais, né? Porque hoje em dia, galera, a gente só vive do que a gente viu, ou do que a gente ouviu, ou do que a gente leu, né? Quando a gente fala da religião do irmão, do companheiro, do outro, a gente fala aquilo que alguém falou pra gente. A gente não esteve lá, você não participou de um ritual, de um rito para falar, olha, estive lá e foi desse jeito. Então a gente vive muito do que falaram pra gente que é desse jeito. E de acordo com a intenção de quem te falou, você vai anexar na sua mente aquela informação e você vai levar para o resto da vida a informação que você recebeu. Ela pode ser boa ou ruim, vai depender da intenção da pessoa que te falou. Por exemplo, eu vou dar duas opiniões, né? Se você pegar um evangélico e falar de centro espírita, ele vai falar para você o seguinte: lá é casa de Satanás, né? Lá os demônios trabalham dentro dos centros espíritas, né? Aí a pergunta que eu faço para você: algum evangélico já entrou dentro de um centro espírita? Nunca, né? Então ele fala, Deus me livre de entrar num centro espírita. Então o que eu quero dizer com isso? Ele só passa adiante a informação que ele recebeu de alguém, provavelmente de um pastor, de uma liderança, certo? Mas nunca esteve lá. Mesma coisa da Umbanda. Você já esteve na Umbanda, participou e entendeu e viu como funciona? Deus me livre, né? Então sempre a gente tem essa narrativa pertinente à religião dos outros. E o inverso é a mesma coisa, né? Você vai no centro espírita e você fala de evangélico. É só aquela galera que quer a sua grana, né? O espírita, né, um bandista, olha para o evangélico, que é o pastor da televisão, quer fazer de tudo para tomar o seu dinheiro. E é isso que tem na mente deles. Eles nunca foram numa igreja evangélica. Eu posso estender esse discurso para o judaísmo, para as diversas ideologias religiosas, né? Então todo mundo fala a respeito do que ouviu e da intenção de quem está narrando como que é o outro lado. Então, galera, quando eu estou fazendo esses vídeos aqui, eu já tenho falado nos outros, eu já fiz o vídeo O que nunca vão te dizer sobre a ayahuasca, né? O xamanismo, o que nunca vão te dizer sobre o judaísmo ortodoxo e messiânico, tá no outro vídeo. E hoje eu vou fazer o vídeo que nunca vão te dizer sobre o cristianismo, né? Então vamos lá, galera. Eu tive aproximadamente 15 a 20 anos dentro da igreja evangélica. Eu fui vice-presidente da Igreja Batista.
eu fui líder de casais, eu tive 3 unções ministeriais, 2 de mestre para dar aula, eu dava aula nas igrejas, uma de profeta, né? Então passei por todas as escolas, fiz seminário, então toda essa trajetória eu vivi, né? E hoje aqui no canal nosso, né? A nossa identidade é universalista. Nelson, o que é ser universalista? Universalista é você olhar para tudo e entender a obra de Deus no planeta Terra, ok? Creio em Jesus, creio no leão da tribo de Judá, creio nos espíritos, nas manifestações do Espírito Santo através da menorá. Creio em tudo isso. Obviamente, não a versão das igrejas, não a versão dos homens, não o Jesus católico, não o Jesus que vai matar um monte de gente porque não aceitou o nome dele como Salvador. Esse conceito de salvação, não, ok? Eu tive as minhas experiências com o leão da tribo de Judá, sim, né? Mas para o cristão não serve, ok? Não serve. Então a gente aqui entendeu muitas coisas a respeito do Cristo, né? Só que quanto mais você se isola, você sai das ideologias humanas, dos sistemas que os homens implantam em você, quanto mais livre você estiver de tudo isso, mais próximo da verdade do Messias, mais próximo de entender quem foi Cristo, mais próximo do Espírito que traz na sua consciência uma versão original. Por quê? Porque você está fora das ideologias. Então, se você está dentro da ideologia, não adianta você ter uma experiência com o Espírito Santo diferente da sua ideologia. Ele não vai invadir a força e falar, olha, larga e vai naquela igreja do seu irmão do lado que lá é legal. Ele não vai fazer isso. Então, galera, hoje quando a gente fala de cristianismo, talvez seja o segmento mais difícil de apontar uma identidade, porque com o passar do tempo, ele se dividiu em tantas e tantas e tantas versões, vertentes, interpretações, visões, que se perdeu. Hoje, falar de cristão, você vai abrir um leque pelo menos para umas 150 ideologias diferentes, usando a mesma Bíblia. Por quê? Cada um interpreta diferente. Cada um acha de um jeito, né? Então é muito difícil hoje você tentar trazer uma identidade para o cristianismo, para o cristão. Ele é o quê? Né? Obviamente, quem está aí do outro lado, ele vai defender a ideologia dele. Eu sou batista por causa disso, disso, disso. Eu sou presbiteriano por causa disso, disso, disso. Eu sou assembleiano por causa disso, disso, disso. Eu sou pentecostal por causa disso, disso, disso. Eu sou. Cara, essa lista não acaba. Não acaba, ok? Então, falar em Cristo e em cristão nos dias de hoje... primeira dificuldade, né? Ninguém vai te falar sobre isso. Qual que é a tua identidade? O que você é? Você é batista? Você é presbiteriano? Você é uma igreja profética? Você é uma igreja tradicional que não pode receber os dons do Espírito porque é o demônio? Você é uma igreja renovada, pentecostal, que aí, galera, pode tudo. Aí o cara gira, e aí a gente entra um pouquinho no espiritismo e na Umbanda, que os mesmos movimentos que a igreja pentecostal faz dentro do centro espírita, dentro do centro de Umbanda, então é a mesma entidade, né? E aí a casa começa a desmoronar, né? Porque tem uma junção, né? De valores, de
forças espirituais agindo, e a mistura é muito grande. A mistura é muito grande, né? O espírita é cristão, só que o evangélico não aceita o Cristo do espírita, porque é falso, né? Aí o evangélico é cristão, mas o espírita não aceita o evangélico dinheirista que quer o dinheiro da galera, porque se o Espírito Santo está sobre ele, ele não vai fazer isso. E hoje está uma vergonha essa questão de dinheiro em todos os segmentos, e ideologias religiosas. Então, galera, o que acontece, né? Primeira coisa, né? Que ninguém vai te falar sobre isso. Você precisa parar. O próprio mestre já falava, se tranca no teu quarto, assiste esse vídeo e presta atenção em tudo que eu estou te falando. Você continua fechado com a tua ideologia porque teu pai, teu avô e você foi criado lá é o que tem para hoje, né? Ok? Então não tem o que fazer, né? Você sair das ideologias, você é rebelde. A própria igreja te ensinou isso. Você é desviado. Então, desde que você nasce, já é colocado na tua cabeça, né, um antídoto, né, para você nunca se desmembrar, né, do sistema que você foi inserido, porque você perde adeptos. Então, quando a gente fala em cristianismo, tem esse lado, tá, de quem é Cristo, né? Então, para você conhecer Cristo, a primeira coisa que você tem que fazer é sair de todas as ideologias. Porque se ele se manifestar em uma que combate as outras, ele estará indo contra as outras. E se ele se manifestar o Espírito na outra, que combate a tua, ele vai estar indo contra a tua. E se ele se manifesta em todas, perde a credibilidade. Ele deixa de ser o que ele é, porque cada uma conta uma história diferente a respeito de quem ele é. Então, buscai e achareis, descobrireis a verdade, ela vos libertará. Ele bate na porta. Se você abrir, ele entra, né? Mas não está falando de igreja, ele não está falando de ideologia, ele está falando de consciência. A consciência crística, ela te alcança talvez com este vídeo, né? Ele está batendo na tua porta, está separando o joio do trigo. Por quê? Hoje você só tem religioso. Hoje você não consegue observar pessoas conscientes do amor universal, o amor incondicional, que está em todos os púlpitos de todas as ideologias cristãs, o amor incondicional. Galera, a máxima do Cristo, do leão da tribo de Judá, é religião. A tribo de Judá é uma tribo do judeu, ok? O judeu combate o Cristo do cristianismo. O cristão protestante, católico, condena o judaísmo. Então aí a gente tá a briga, né? Nelson, eu tô vendo que você tem um leão aí, né? É um arquetipo do Cristo, né? Agora, fora das histórias contadas pelos homens, fora do cristianismo, fora do judaísmo. Nelson, mas você tem um menorá que é judeu? Não. Meu menorá, eu acendo ele e manifesta os 7 espíritos que caminham sobre a terra para trazer para a gente luz. O que é luz? Consciência. Do quê? De como é lá. Então, galera, a nossa consciência, o ser, quando ele mergulha no segmento religioso,
tão diversificado, com cada um achando uma coisa, ele perde a identidade. Cada um acha uma coisa dentro do cristianismo, né? Não há consenso, né? Nossa versão, nossa visão, nosso seminário, nosso grupo, nossa igreja, nosso sistema. O discurso é sempre nosso, porque já sabe que o do outro é diferente, né? E que espírito é esse, né? Que não há consenso. Como pode existir um reino do Espírito Santo subdividido? Em qual que ele vai operar? Obviamente que você vai falar que é no teu, né? Obviamente, né? Então, galera, a primeira coisa que ninguém vai te contar sobre o cristianismo é isso que eu tô te contando, tá? Hoje está todo mundo fadado a viver um sistema religioso que um homem iniciou. E o homem podia até ter boas intenções e ter sim uma experiência com o espírito. E lá iniciou um trabalho. Só que com o passar do tempo, telefone sem fio, né? Esse contou para esse contou para esse, contou para esse, contou para esse. Chega hoje, a casa caiu para todo mundo. Primeiro, porque ninguém se entende a respeito do Cristo, a respeito do cristianismo, né? Pior de tudo, um combate o outro, né? Então, aquela briga de quem tem autoridade, quem que manda, quem está certo. Nós, batistas, estamos certos. Não, vocês estão errados. Nós, os pentecostais, estamos certos, porque nós temos Espírito Santo. O batista tradicional não pode receber Espírito Santo. Então, não, vocês estão com o demônio, nós que estamos certos. Aí, você vai caminhando, é sempre um sendo o dono da verdade, os outros os donos da mentira. Isso é uma roda de sansara, nunca acaba. Você está aí no meio, você que é cristão em algum lugar, né? Tem a microguerra, que está dentro, por exemplo, do protestantismo. É a galera, os evangélicos, um brigando contra o outro, né? Aí é só ligar a televisão, o rádio, os discursos, né? Aí você tem a macroguerra, que é católico-protestante, né? Então, ninguém se entende, né? Ah, mas Jesus falou que no final dos tempos ia acontecer isso, né? Quem pensa assim, fala, ainda bem que eu tô na minha, porque a minha é a verdade. Não adianta, você tá no mesmo saco de farinha de todo mundo, né? Porque a tua é a verdade, né? Eu tenho que perseverar, né, até a morte na minha igreja, não sai de lá, porque me ensinaram assim, né? Cadê a liberdade que ele ensinou, né? Então tá todo mundo dentro do cristianismo enraizado na doutrina, né? Então essa parte é universal para todos os segmentos, e o que eu te falei é coisa que ninguém vai te falar, tá? Sai do cristianismo que você vai encontrar Cristo. Sai da ideologia humana que você vai encontrar o Espírito. Lá dentro, ele só pode operar mediante o que te ensinaram e o que você acredita dentro do teu segmento. O outro está errado. Então ele não pode operar nem no teu e nem no outro. Tem que ser neutro, né? Então, o que ninguém vai te falar é isso. Então é o primeiro fato, né? O segundo fato é já a parte dos bastidores dos segmentos cristãos, né? Eu, como eu narrei, fui tudo. E hoje, quando a gente busca a verdade, quando a gente busca a espiritualidade, a gente olha para trás e vê as barbaridades que o segmento cristão formatou, fez e faz com cada pessoa que quer, né, se membrar, se filiar e, como eles dizem, aceitar Jesus como seu único salvador, né? Então você levanta a mão e coloca o teu nome no livro da vida e você está salvo, né? Então, galera, vamos lá. Primeiro problema muito grave, né? É a única religião, é o único sistema religioso que
condena todo mundo que não é cristão. Esse é o grande problema espiritual, né? Se a gente entender que existe um governo espiritual de Jesus, de Maria, dos ascensionados, os 12 anciões, né? Quando a gente entrar aí, a distância dessa realidade para o cristianismo é muito grande, né? Porque o cristianismo, ele está formatado na mente das pessoas um modelo que distancia muito do espiritual, da espiritualidade, né, de conceitos reais que existem nos planos de luz, né? Então a distância é muito grande. Então, assim, é muito difícil conversar com um cristão a respeito do que tem lá, porque para eles é anjo, Jesus, um trono, toda a humanidade, bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de seres, desde as cavernas. Bom, não tem caverna, porque Adão e Eva não tinha caverna, não tem dinossauro. Então, desde que existe o homem, está todo mundo dormindo, né? Tá todo mundo dormindo, lá está vazio, só tem os anciões, Jesus no trono, do lado de Deus. Então, cara, hoje ninguém consegue sustentar, está todo mundo dormindo, que lá está todo mundo aguardando a volta com os anjos e os demônios foram presos. Isso é cristianismo, né? Então, se você é cristão, você tem que crer nisso, não tem outro caminho, né? E o problema maior é que está todas as outras bilhões de pessoas das outros segmentos religiosos condenados. Então, o cristão, ele condena o budista, ele condena o kardecista, ele condena a Umbanda, ele condena os índios com seus ritos, ele condena todos os outros milhares de segmentos religiosos, hindus, árabes, está todo mundo condenado, né? Então, para um pouquinho no seu quarto, fecha a porta, senta na tua cama e se você é cristão, não dá para escapar disso, né? Aí a resposta que me dão é porque eles praticam iniquidade, né? Eu tinha uma avó, a avó da minha esposa, uma pessoa maravilhosa, eu era evangélico, e ela era tipo irmã Dulce, e ela era espírita, tinha um centro espírita da família, recolhia alimento, distribuía para todas as crianças, pessoas, uma pessoa de uma luz maravilhosa, né? E o pastor um dia, perguntando, pastor, a minha avó, assim, filho, infelizmente, ela morreu, né? Infelizmente, ela vai passar a vida toda no inferno, né? Pastor cristão, né? Evangélico, falou isso, né? Então, isso é cristianismo, não dá para fugir disso, tá? O que fica em cima do muro, né? Que fica em cima do muro, Jesus fala nas escrituras que esse aí ele quer vomitar, é o cara que sabe que isso aí está completamente errado, mas ele não pode ir contra a ideologia religiosa cristã, então ele tem um argumentinho que é uma válvula de escape, que eles falam assim, não, pode ser que na última hora ela se converta no plano espiritual a Jesus, Jesus salva ela, né? Então, lá na última hora, aos 45 do segundo tempo, a minha avó, que não vai queimar, na última hora ela vai, ai, Jesus te amo, dá abraço, beijo, e ela vai se converter. Então, esse é o cara que fica em cima do muro, né? Uma vez eu vi uma tribo enterrar um índiozinho doente com 5 anos, fiquei muito triste, né? Com a morte do índio, né? Da tribo que não conhece, nem tem ideia de que é Jesus, de que é religião. Eles praticam a religião lá da tribo, é bem primitiva, né? E aquela criança, segundo o cristianismo, vai para o inferno, né? Aí eu postei, não, mas não é bem assim, né? Lá na hora Jesus vai salvar e ele vai julgar individual. Não, mas os pais praticam outras religiões dentro da tribo, consultam os espíritos, né? E aí não tem escapatória, né? Vai condenar aquelas crianças todas.
Então, querido, esse é o segundo tópico desse vídeo, que o grande problema é condenar a raça humana das outras religiões à morte. Isso é cristianismo, não dá para escapar disso, tá? Galera, bastidores das igrejas, eu tive em todas ali. Aí a casa cai, né? Coisa é tão podre, tanta hipocrisia, tanta mentira, tanta guerra, briga, discussão, que aí é falar mal do cristianismo, né? Então é tal negócio, né? Toda religião fala mal do outro. Aqui no canal a gente eu tô aqui para narrar o que eu estava presente e vi, né? Então vamos lá, tempo de seminário cristão, igreja batista, pegava o carro e todo dia eu ia pro seminário, né? Consegui fazer isso uns 3, 4 meses, não aguentei mais, fiz uma carta para a direção, falei tchau. Nelson, por que você fez isso? Porque era só briga toda noite. Só briga de um grupo sentado no canto da sala de aula com outro grupo sentado no outro canto da sala de aula. E naquela época, já faz uns 10, 15 anos atrás, era muito comum a igreja em células, né? Se reunia nas casas e estudava a Bíblia. Então, eram células nas casas. O pau comia dos líderes que não queriam isso. Por quê? Qual que é o medo deles? Cada célula formava uma igreja, ninguém ia mais para a igreja, esvaziava a igreja, eles não ganhavam sua grana. Então eles queriam que todo mundo ia para a igreja. Por quê? 200 pessoas na igreja, eu vou receber 200 dinheiros. 20 células com 10 pessoas, cada casa tem 10. Eu não vou receber esse dinheiro porque lá eles começam a estudar lá. Então, no seminário era um pau de quem era a favor de célula e quem era contra a célula. E chegou um dia na aula, o pau comeu lá, falei, levantei e fui embora. Fiz minha carta, falei, não quero isso aqui para minha vida. Então é só briga política, briga de poder, briga de autoridade. Falando em autoridade no meio cristão, é vergonhoso porque tudo vai gerar em torno de quem tem autoridade e quem não tem autoridade. Vou tirar fora a parte do cristianismo católico, que aí tem o Vaticano e tem o que é aquilo lá, né? O que é o Vaticano, o que são aqueles padres, aquele governo, aquele sistema que tem polícia, tem banco, tem exército, a cidade é deles, o templo é deles e o din-din é grosso, eles têm banco deles. O Vaticano não vou nem colocar no pacote porque é a mãe de tudo o que eu estou narrando para vocês, é a mãe do cristianismo. Então, quando você pega o Vaticano e olha que queimava todo mundo na fogueira na Inquisição, porque ninguém queria obedecer eles, aí a gente vai cair na autoridade que eu estou falando. Eu tenho autoridade, se você me obedece, eu te queimo, né? Os exilados, os expulsos, tudo isso é cristianismo, né? De 1500, 1600, 1700, né? Então, a igreja do amor vivendo o período mais negro que a Terra teve. Isso é cristianismo. Não teve isso no espiritismo de 1800, 1900, nunca ninguém matou ninguém. Não teve isso no budismo, nunca ninguém matou ninguém. Não teve isso no judaísmo, nunca ninguém matou ninguém, ao contrário, mataram o judeu, né? Então, só aconteceu a matança, período preto, negro, que todo mundo era queimado no cristianismo. Outras religiões não tiveram esse tempo, tá? Obviamente que você tem os seus argumentos para defender, porque era bruxo, né? Era eu hoje, né, universalista, né, explicando, estudando segmento, eu seria queimado na fogueira pela Inquisição, com certeza. Se eu acender isso aqui, ó, se eu acender isso aqui, eu ia ser queimado, né? Eu ia ser queimado. Então, querido, isso é cristianismo. Bastidores é aquilo que eu falei. É uma disputa de autoridade e poder em todas as igrejas. Então, galera, bastidor de igreja evangélica é assim. O líder, tá? E a galerinha aqui embaixo, todo mundo de olho
em quem vai receber autoridade, unção, poder para mandar num departamento. Então o pau come, né? Porque todo mundo quer, né? Então tá todo mundo sentadinho na cadeira esperando quem que o pastor vai chamar para abrir o culto. Então ó, chamou o cara ali, ó. Porra, cara, né? O ego lá é um negócio absurdo, né? Ou eu que vou abrir, né? Só que tem um cara lá, ó, que não gosta de você. Pô, o pastor vai mandar esse cara abrir o culto, aí começa o pau comer aqui embaixo. Isso é a vida do evangélico sempre. Tive lá 20 anos. É sempre a briga de quem tem autoridade, quem tem poder. Sempre alguém quer aparecer. Não existe aquele que não quer aparecer e tem ministério. Não existe. Existe, tá? Então tem esse lado aí que é uma briga. E o pau come de forma tão feia aqui, ó. E o líder lá só de olho, né? Se o líder é um cara, pastor gente boa, ele tenta fazer reunião e tenta trazer uma porção de espírito que está sobre ele para dirigir aquele ministério. Existe sim alguns ministérios nesses moldes muito sérios, mas é raro, é raro, é raro, tá? A maioria vira empresa, vira departamentos e ministérios, a grana come solta para tudo que é lado, né? Tudo dinheiro, 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 dinheiro. E o pau aqui embaixo come solto, cara. Todo mundo quer chegar lá em cima. Se o pastor é um charlatão picareta que só quer a sua grana, cara, aí ele olha aqui embaixo quem interessa para ele. Então esse aqui me interessa porque ele fala a minha língua, vem para cá. Esse aqui sim e esse aqui sim. Então ele pega 3 que falam a língua dele. A gente chama os puxa-saco do pastor, né? Agora, se tem um cara denunciando que o pastor pegou dinheiro da igreja e comprou um carro zero, se tem um cara denunciando que o pastor pegou dinheiro da igreja e foi para Israel dar um rolê com a mulher dele, com os filhos, com o dinheiro da igreja, esse cara tá ferrado. Esse cara tá ferrado. Então o pastor usa o púlpito para colocar a igreja contra estas pessoas. Resumindo, a igreja evangélica é uma igreja que tem mais conflito, né? Briga, discussão de um grupo com outro grupo, a ponto de os amigos serem dissolvidos. Você não pode ir no aniversário da casa dele, porque se você for, eu vou tirar seu ministério. Você não pode ir na igreja daquele teu amigo, porque se for, eu vou tirar seu ministério. Você não pode. Eu, Nelson, eu tinha um ministério de casais. Quando eu fui visitar um trabalho de uma outra igreja que fazia um trabalho com os casais, sábado e domingo, eu voltei segunda-feira, o pastor tirou meu ministério. Você não vai ter mais ministério porque você foi na do outro. Vivi isso aí. No seminário, que eu fui lá, o pau comeu, fiz a minha carta, deve estar lá até hoje, faz 20 anos atrás, deve estar lá até hoje, né? Falei, tchau, não quero isso para minha vida, porque todo mundo brigando com todo mundo, cada um quer ser o dono da verdade. E o seminário professor dá aula. Um dos professores que dá aula, na época, na aula, ele falava assim, pô, meu, eu tenho que ganhar essa miséria de R$ 70 por aula para vir aqui ouvir isso que você está me dizendo. Eu falava para o aluno era a favor de igreja em células, ele era contra. Então na aula ele fala assim, eu sou obrigado a ganhar essa miséria de R$ 70 para vir você falar isso de igreja, né? Pô, olha como a minha vida é difícil. Isso é uma aula dentro do seminário evangélico cristão, né? Então, galera, a dificuldade hoje é bastidores, a dificuldade hoje dentro da parte administrativa é extremamente complexa, complicada, né? Agora, dentro dessa trajetória, é uma briga de poder e de autoridade que traumatiza quem sai, né? Conheço amigos que ficaram traumatizados do jeito que eles foram tratados pela liderança, né?
Eu mando, você me obedece. Lá é assim que funciona. O Espírito Santo só fala com a liderança, ele não fala com você, então você obedece. Isso é cristianismo, ok? Cristianismo, ok? Então só a liderança manda e você obedece. E quando você começa a ver o que eu estou te falando, você sai. Quando você sai, aí a liderança vai no altar e fala para a igreja toda, ó, o cara saiu, porque ele é isso, porque ele é isso, ele acaba com a sua vida no altar. E os seus amigos ouvintes te isolam. Então você destrói o teu amigo que comia churrasco com você, você destrói os relacionamentos dos amigos dos seus filhos, tá? Obviamente, né? Olha, na minha não é assim. Então, galera, deixa o tempo passar, tá? Porque eu, por várias que eu passei, várias, 15 anos, nenhuma hoje mantém o mesmo grupo que mantinha na minha época. Na minha época nós tínhamos um grupo muito grande e muito forte, muito grande. Em algumas, vamos pegar 3. O grupo era muito grande, unido, forte, viajava junto, passeava junto, comia churrasco junto, ia pro retiro junto. Desse meu tempo, não sobrou ninguém. Tô falando de várias. Então, assim, sempre alguém chegando, alguém indo embora, alguém chegando e alguém indo embora. Por quê? Por causa da briga, da confusão, da visão. Isso ninguém vai te contar sobre o cristianismo. Então eu te contei sobre a questão espiritual de julgar o semelhante. Eu te contei a respeito de quem é Cristo, aquele homem que foi crucificado, que a história, se você estudar, você desconstrói cristianismo. A questão é, como eu dava aula e eu começava a pisar em ovos, contar narrativas de que história é essa que os livros da Bíblia estão lá porque foram inspirados pelos padres da Inquisição, né? Pelo Espírito Santo, e eles escolheram esse livro põe, esse livro não põe. E os apócrifos, infelizmente, Enoque, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Judas, né? Enfim, não é. Então, não dá hoje para engolir esses homens cheios de Espírito Santo. Então já começo com a tradução, né? Então tem aí, eu estudo muito a Bíblia e tem muita coisa boa na Bíblia, né? Porque só importa na Bíblia fato inspirado. E a Bíblia ela tem fato histórico, fato geográfico, fato político, divisão de tribo, número de pessoas. Isso não é dado inspirado. Isso é narrativa histórica. E, com o passar do tempo, cada segmento adultera segundo a sua ideologia, segundo aquilo que ele quer que as pessoas obedeçam. Então, as interpretações criaram as religiões. Adventista guarda o sábado, só eles, né? Os outros não, os dois são cristãos. Né? Apóstolo Paulo falou que a mulher tem que ficar sentada na cadeira, não pode pregar. Vai falar isso para a igreja. A casa cai. Então arruma uma interpretação para a mulher poder pregar. Tá? Então, galera, não estou falando que não pode, tá? Eu estou falando que sempre se arruma uma válvula de escape, uma interpretação para fazer aquilo que eu quero. Né? O pentecostal tem os dons de espírito. Então, todo mundo fala em línguas. O batista conservador pega o texto que não pode, porque precisa ter um cara do seu lado traduzindo para você. Sempre tem um textinho que vai dirigir, direcionar a tua vontade, né? Então, engraçado, uns anos atrás, o profeta foi lá, adulterou. Então o cara usou o adultério do profeta e falou, eu também posso. Então é muito engraçado, né? Deus mandou todo mundo ir lá para Jericó e matar todo mundo, matar homem, mulher e criança. Deus mandou, né? Se Jesus é Deus, Jesus mandou matar todo mundo porque eles viviam em iniquidade. As crianças de 3 anos de idade tinham que morrer. As crianças de 4 anos tinham que morrer e todo mundo matou todo mundo. Então, um cara que querer sair matando hoje, ele pega esse texto e usa. Entendeu? Então, tem texto para tudo. Primeiro, para você entender o que é a Bíblia, né? Aí a casa cai, né? Aí a casa cai. As traduções
renovada, corrigida. Peraí, eu corrigi o quê? Não tem nada para corrigir. Tem que manter o original. Não tem nada de original hoje, né? Então, galera, tem a questão do cristianismo. Bíblia, tem a questão do cristianismo. Quem é Jesus hoje? Onde ele está? O que ele está fazendo? Aí a pergunta que eu faço para todo mundo, eu vou fazer para você. Onde Jesus está hoje, existe tecnologia? Pô, eu nunca pensei nisso. Então começa a pensar. Jesus está em algum lugar. Os 12 anciões estão em algum lugar. Com Moisés, né? Jesus subiu um monte, encontrou Moisés ali, né? Como que ele veio se ele está dormindo? Mas não está dormindo? E o ladrão, que hoje à noite eu vou estar com você, também não está dormindo? Né? Aí cada um, obviamente, depende do teu segmento, tem uma resposta. O legal é que as respostas são diferentes. Ninguém tem a mesma resposta para dar. Por isso que não tem identidade. Por isso que todo mundo não fala a mesma língua. Por isso que todo mundo briga. Ah, mas está escrito que no final dos tempos ia acontecer isso mesmo com a igreja. Sempre aquele argumento, uma válvula de escape. Vai, a casa vai cair e eu vou para o céu com Jesus porque eu tô certo. E tá todo mundo errado, né? Então sempre tem esse argumento que a pessoa não entende que ela tem que sair de tudo isso, trancar no quarto, eu não sou mais nada, que aí você vai ter uma experiência com Cristo. Só que eu conversando com o pastor, que ele vive hoje, o carro é da igreja, a casa que ele mora é da igreja, o salário dele é da igreja, e ele tem os filhos dele para comer, para se alimentar. E ele falou para mim, Nelson, é isso aí mesmo, só que assim, cara, se eu subir lá e falar isso, tiram minha casa, meu salário, meu carro, eu não tenho para onde ir, eu vou morar na rua. Então tem que sustentar a mentira. Isso é em todas, né? Então isso que também ninguém vai te dizer sobre o cristianismo. Então o cristianismo humano não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com aquele ser, de onde ele veio, o que ele veio fazer aqui, para onde ele foi. Tem a divindade dele? Tem, claro, claro que tem, né? Só que não tem nada a ver com ideologia humana. E aí o leque vai embora. Então, galera, eu quis deixar um pouco aqui de relatos, a história vai longe. A história vai longe, né? Hoje como eu narrei para vocês, eu vivi no cristianismo, vivi no espiritismo, eu vivi na Umbanda, eu vivi com o judeu ortodoxo, eu vivi com os índios, eu vivi e tive estudos com budistas. Então, minha jornada de estudo, ela consegue entender quem está mais próximo da verdade, quem está mais distante de Jesus. Hoje, uma opinião minha, quem está mais distante do verdadeiro Cristo são os cristãos. São os que estão mais distantes de todos. Por quê? Porque eles condenando todos os outros, eles já se distanciam do Cristo, que é amor. Então, o cristianismo condena, sim, todas as outras religiões à morte. Por isso que eles chamam de salvação. Só eles são salvos. Todos os outros estão condenados à morte. Isso fizeram uma lavagem cerebral em você que você não tem forças para falar, não pode ser. Deus não vai matar 7 bilhões de pessoas, né? Você não tem forças para fazer isso. Outra coisa, se você falar realmente é isso, você vai ter que começar tudo de novo. Se você tem ministério, você não consegue, né? Largar tudo e iniciar na verdade, né? Porque aí você não tem mais tempo, você não tem mais força de trilhar uma jornada, que é a parte mais difícil, sem uma identidade. Como que você consegue ter uma jornada buscando o Espírito em verdade, sem uma identidade religiosa que os homens precisam te dar o RG? Sai na rua, o que você é? Você não consegue falar, não sou nada. Porque aí vão te associar um ateu, vão te associar
uma pessoa desviada. Então você não consegue conviver com isso, porque a tua mente foi formatada para ser isso, né? Mas Jesus falou: sai, descobrireis a verdade, ela vos libertará. Ninguém é livre. Todo mundo está preso a uma ideologia. E nós aqui no canal, o maior ensinamento hoje, a gente é livre. A gente é livre. A gente faz o que quiser. A gente pode cultuar e ter vivências com seres, com pessoas, porque em todos os segmentos religiosos tem pessoas boas. Tem pessoas que amam. Tem pessoas que estão aqui para cumprir propósitos, né? Então tem esse lado do amor, que é verdade. E tem o lado que a gente é polícia também, né? A gente é guarda, a gente é profeta. Então a gente denuncia o charlatão. A gente denuncia o sistema que está te enganando. A gente denuncia o sistema que está roubando o seu dinheiro. A gente denuncia aquele sistema que está colocando na tua mente informações que está destruindo a tua vida espiritual. Então a gente tem os dois lados. Isso é liberdade. Isso é dom. Quem tem ministério profético trabalha do lado esquerdo da árvore da vida, que é justiça, rigor, juízo. Quem tem ministério pastoral trabalha do lado direito da árvore da vida, que é amor, misericórdia, mansidão, atributos do Espírito. Que Jesus manifesta em você, na sua consciência, com o atributo que ele te deu. Se ele me deu atributo para ser polícia, o cara passou no vermelho, eu vou prender. Se ele te deu atributo de amor, você vai chegar no policial e falar: não, deixa ele, coitadinho, ele passou no vermelho, mas ele não vai mais fazer isso, né? O guarda falou: infelizmente existem leis universais, eu não posso. Cada um recebeu atributo de Deus. Para quê? Para manifestar na matéria Deus. Cada um com uma porção de espírito diferente. Isso não é religião, isso não tem nome, e nós somos isso, né? Universalistas, entendemos que todas as religiões têm polícia e tem o amoroso, em todas elas. A partir do momento que eu condeno uma, aí realmente eu não estou mais trabalhando para a luz, né? Então, era esse vídeo que eu queria deixar sobre o cristianismo, que nunca te falaram sobre o cristianismo, né? E, obviamente, como em todos os outros vídeos, eu respeito muitos pastores amigos, eu respeito o ministério deles, eu respeito o trabalho que eles estão fazendo. Eles sofrem muito se eles são verdadeiros, eles sofrem muito. O sistema não permite hoje que eles trabalhem com esse padrão de verdade que eu narro, porque se eles fizerem isso, eles são perseguidos. Então eles sofrem muito, porque é uma batalha espiritual interna muito grande, sabendo que é verdade que eu não posso executar, porque a minha liderança não permite. E se eu executar, eu tô fora. Então ele vive esse conflito, né? E aí, querido, só pelo Espírito. O Espírito caminha sobre a face da terra procurando alguém em que possa operar os dons, mas não encontra ninguém. Porque está todo mundo dentro de um sistema religioso. Beleza, galera? Esse é o vídeo que eu queria deixar. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, dá um like, ajuda a gente. Nós temos a Escola Chamar aqui em Atibaia, que a gente dá curso, palestra, universalista, sempre estudando esses princípios, esses conceitos universalistas, que somos todos irmãos. Galera, quando eu nasci, eu tenho 59 anos, a Terra tinha 1.600.000.000 pessoas. Quando eu nasci, enquanto eu estou aqui no planeta, 8 bilhões de seres estão aqui. 8 bilhões de almas estão aqui. Morreu 1,5 bilhão e nasceu 6,5 bilhões. Da onde vieram esses 5 bilhões de seres, né? É isso que a gente estuda, é isso que a gente tenta entender. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos.
com certeza com Jesus, com certeza com a luz do Espírito, com certeza livres para conectar com toda a energia de amor, de luz, sem religião. Tá bom, querido? Então esse é o vídeo que eu queria deixar. Um grande abraço e até o próximo.